Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer esse lindo sapatinho de crochê. É um trabalho super fácil de fazer. Vamos deixar esse detalhe aqui na peça, tá? A solinha do sapatinho fica dessa forma. Coloquei esse enfeite aqui em cima, né? Mas vocês podem colocar qualquer enfeite que vocês desejarem, tanto para menino quanto para menina. Esse tamanho vai servir de 0 a 3 meses, mas vocês podem fazer a peça do tamanho que vocês desejarem. Aqui no vídeo eu vou utilizar essa linha, a tags dela é 200, tá? E a cor, essa cor que eu vou utilizar é número 622. Vou utilizar também uma agulha para crochê número 2 milímetros. Durante o vídeo eu vou deixar o tamanho em centímetros para que vocês possam utilizar a linha, o fio ou a lã que vocês desejarem e a agulha que vocês tiverem em casa. Se vocês já estão gostando desse vídeo, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal e ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Vamos lá então aprender juntos mais essa peça? Para sabermos a quantidade de pontos iniciais que nós vamos fazer para cada tamanho de peça, nós vamos precisar medir a circunferência do pezinho da criança e depois vamos adicionar mais 2 centímetros de pontos. Então, para fazer esse tamanho, eu vou trabalhar aqui fazendo 41 pontos, que vai ficar aproximadamente 12 centímetros de comprimento esses pontos. Depois de fazer todas as correntes, nós vamos começar a trabalhar na segunda corrente. Então, vamos colocar aqui a agulha e fazer aqui ponto baixo. Lembrando que nós podemos colocar quantos pontos nós quisermos até atingir o tamanho ideal do sapatinho. Então, aqui nós vamos aumentar ou diminuir de 1 em 1 ponto sempre. Na próxima corrente, fazemos ponto baixo novamente. E dessa forma, nós vamos seguir fazendo por toda essa carreira, sempre ponto baixo em cima de cada corrente que nós temos de base. Ao finalizar a primeira carreira, nós ficamos aqui com aproximadamente 12 centímetros e ficamos também com 40 pontos. Agora, nós vamos fazer uma corrente de subida, virar o trabalho e nesse primeiro espaço onde nós fizemos aqui essa corrente, nós vamos colocar a agulha e fazer ponto baixo. Então, aqui já temos o primeiro ponto baixo da carreira. Agora, no próximo, novamente, vamos trabalhar ponto baixo. E assim vamos fazendo ponto baixo em cima de cada ponto de base, pegando sempre as duas correntes do ponto anterior. No final da carreira, nós precisamos ficar com a mesma quantidade de pontos da carreira de base. Eu vou fazer até o final e já volto. Depois de finalizar a segunda carreira, o nosso trabalho vai ficando dessa forma, fica um ponto muito bonito com esse tipo de linha. Agora, nós vamos fazer uma corrente, lembrando que ficamos aqui com 40 pontos igual na primeira carreira. Agora, nós viramos o trabalho. Nesse primeiro espaço que nós temos, que é aqui da corrente, nós vamos trabalhar ponto baixo, que é o primeiro ponto baixo da carreira. Em seguida, nós vamos continuar fazendo ponto baixo em cima de cada ponto de base até o final da carreira, exatamente como nós fizemos nas carreiras anteriores. Eu vou fazer mais esta e já trago para mostrar para vocês. Finalizei aqui a terceira carreira. Sempre vamos finalizar no mesmo lugar todas as carreiras, para que o nosso trabalho fique retinho dos dois lados.
tá? Então, se você tem dúvida, né, nós sempre precisamos olhar onde nós finalizamos na carreira anterior, para que nós possamos finalizar sempre no mesmo lugar e também contando sempre o número de pontos, para ver se nós não estamos deixando nenhum ponto sem trabalhar, porque senão o nosso trabalho vai ficando torto. Então, nós sempre precisamos ficar com a mesma quantidade de pontos da primeira carreira. E assim nós vamos trabalhando por aproximadamente 10 centímetros, tá? De comprimento a nossa peça. Esse comprimento é igual ao tamanho do comprimento do pezinho da criança. Vamos medir do calcanhar até os dedos e fazer essa quantidade de carreiras. Eu vou fazer esses 10 centímetros aqui e já trago para vocês. Fiz aqui então todos os 10 centímetros de comprimento na nossa peça. Olha que incrível que fica esse ponto com essa linha. É uma linha fina, mas dá um acabamento incrível ao nosso trabalho. E como eu disse para vocês no início, nós precisamos finalizar todas as carreiras no mesmo lugar sempre, para que o trabalho fique reto, dessa forma aqui dos dois lados. Então, se em alguma carreira você notou que o seu trabalho começou a ficar torto, né, ou menor aqui nas laterais, isso significa que você está deixando de trabalhar algum ponto, né, em alguma carreira anterior. Então, sempre conta os pontos, tá? Para que nós possamos deixar o trabalho dessa forma. Fica um trabalho incrível. Com essa linha, deu aqui 36 carreiras, mas isso vai depender da linha ou da lã que vocês estiverem trabalhando. Pode dar mais carreiras ou menos, isso vai depender do fio, né, que vocês estiverem trabalhando e também da agulha. Agora, nós vamos trabalhar aqui uma carreira de diminuição. Então, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho. Nessa mesma corrente aqui que nós trabalhamos, nós vamos fazer aqui uma laçada, tá? No próximo ponto, nós vamos colocar a agulha e trabalhamos novamente mais uma laçada. Laçamos a agulha e vamos tirar os 3 fios de uma vez só. No próximo ponto, fazemos uma laçada. No próximo, também trabalhamos uma laçada. Laçamos a agulha e tiramos os 3 fios de uma vez só. E assim, vamos repetindo até chegar no final da carreira. Sempre dessa forma. É bem fácil de fazer, só prestar bastante atenção para não pular nenhum ponto. Então, vou fazendo dessa forma até o final e já volto. Depois de finalizar toda essa carreira de diminuição, nós ficamos aqui com metade dos pontos nessa carreira. E agora, eu cortei o fio de um tamanho que dê para fazer a costura, coloquei essa agulha de tapeçaria bem pequena. Vou passar por dentro desse último ponto, finalizando assim essa carreira. E agora nós vamos passar a nossa agulha, fazendo um zigue-zague entre os pontos, dessa forma, até chegar nessa ponta aqui. Chegando aqui no final, nós vamos puxar o fio dessa forma. Eu vou passar a agulha para o outro lado para finalizarmos essa parte da frente do sapatinho. Então, puxamos bem, ó, ele já fica bem fechado. Quem quiser fazer mais alguns pontos aleatórios aqui, dessa forma, também pode, vai deixar bem preso essa parte da frente, tá? Então, vocês podem fazer mais pontos assim, como eu fiz agora, se vocês quiserem. E vamos dar continuidade à nossa costura, pegando aqui de 2 em 2 pontos de cada lado, ou de 1 em 1 ponto, como ficar melhor para vocês. E assim nós vamos costurando a nossa peça. A costura pode ser feita, né, a critério de cada um, todo mundo tem uma forma diferente, né, de fazer, então podem fazer como ficar melhor para vocês, tá? Então, dessa forma, eu vou costurar até mais ou menos metade aqui do nosso sapatinho, até um ponto que dê para caber aqui o pezinho da criança,
tá? Então, eu vou fazer essa costura até essa parte e já volto com vocês. Chegando aqui nessa parte, eu fiz um nó, escondi o fio entre os pontos e depois cortei. Agora, nós vamos costurar a parte de trás, tá? Do nosso sapatinho. Então, eu vou começar por essa parte aqui embaixo. Vou passar a agulha por entre os pontos, dessa forma, deixando uma ponta para nós irmos finalizando junto com a costura, para ficar mais fácil. E aqui vamos costurando da mesma forma que nós fizemos na outra parte. Então, vamos seguir fazendo dessa forma até essa parte aqui. Chegando aqui em cima, eu vou aproveitar esse resto de fio que era do início do nosso trabalho, e aqui eu vou fazer um nó entre esses dois fios, vou esconder eles entre os pontos e depois cortá-los. Depois de terminar a costura, né, da parte de trás do nosso sapatinho, eu fiz um nó, escondi o fio entre os pontos e cortei. Depois eu virei para o lado direito a peça e dobrei, apenas dobrei aqui a parte de cima, tá? Para ficar esse detalhe a mais aqui no nosso sapatinho, tá? Então, dos dois lados, ele fica dobradinho dessa forma. Coloquei aqui um enfeite, né, de laço, vocês podem colocar o que vocês quiserem, né, de enfeite, ou deixar sem nada, também vai ficar muito bonito. Quem quiser colocar aqui um cordão de correntinhas, ou então uma fita, né, entre os pontos e amarrar aqui na frente, no pezinho da criança, também vai ficar muito bonito e vai ajudar a prender melhor o sapatinho no pezinho. A sola do sapatinho ficou dessa forma aqui, se adapta super bem ao pezinho da criança. E ficamos com esse desenho muito bonito nesse trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso sapatinho. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal e ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!